Você está no Kratos, Sofia e Clio. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. A ciência pura não permanece pura indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, tende a transformar-se em ciência aplicada e, finalmente, em tecnologia. A teoria torna-se prática industrial. O conhecimento converte-se em poder. As fórmulas sofrem metamorfoses e são convertidas em bomba de hidrogênio. Aldous Huxley. A primeira metade do século XX pode ser chamada de a Era de Ouro da Física. Desde 1905, quando nasceu a teoria da relatividade, os ponteiros do tempo parecem ter acelerado, e com eles, acelerou também o destino da humanidade. A fórmula de Einstein, energia é igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz, não era apenas uma equação, era uma chave. Uma chave capaz de abrir as portas do futuro e do abismo. Novos mundos começaram a se revelar. Em 1932, James Chadwick descobre o nêutron, uma partícula sem carga elétrica, mas com um poder oculto, até então desconhecido. 2 anos depois, Enrico Fermi bombardeia núcleos de urânio com nêutrons, acreditando que os tornava mais pesados, criando assim os primeiros elementos transurânicos. Mas uma voz discordante surge. A química alemã Ida Noddack levanta uma hipótese ousada. E se, ao invés de absorver os nêutrons, o núcleo de urânio estivesse, na verdade, se partindo? Essa hipótese, considerada improvável, se torna fato científico em 18 de dezembro de 1938, quando Otto Frisch, no laboratório, observa aquilo que nunca antes havia sido visto: o núcleo de um átomo partido. A fissão. O parto de uma estrela em miniatura dentro da Terra. A partir desse momento, a convicção de um físico húngaro chamado Leo Szilard se torna uma obsessão. Se uma fissão libera energia e também nêutrons, esses nêutrons podem partir outros núcleos, gerando uma reação em cadeia, uma cascata. Uma avalanche de átomos se partindo, liberando uma quantidade de energia jamais vista. Energia suficiente para mudar o curso da história. A partir daqui, a corrida deixa os laboratórios e invade o terreno da política. Março de 1939. Hitler invade a Tchecoslováquia, rasga o Acordo de Munique e deixa claro ao mundo suas ambições expansionistas. Não por acaso, a Tchecoslováquia abriga uma das maiores reservas de urânio da Europa. Em resposta, o Reino Unido abandona sua política de apaziguamento e lança um ultimato: qualquer ataque alemão contra a Polônia será considerado guerra. Hitler responde com astúcia, assina o pacto de não agressão com Stalin, protege seus flancos no leste e concentra forças no ocidente. O fantasma da guerra volta a assombrar a Europa. Mas dessa vez, ele carrega no ventre uma possibilidade inédita na história humana: o poder de destruir o mundo inteiro. Para um grupo seleto de especialistas, já estava claro que a guerra que estava se formando não seria decidida nas trincheiras ou nos campos de batalha, mas nos laboratórios. Leo Szilard abre a porta de forma abrupta e encontra Einstein sentado em sua mesa lendo o jornal com ar apreensivo. O que te traz aqui, Szilard? Os nazistas tomaram as minas de urânio da Tchecoslováquia. Se eles entenderem o que nós entendemos, o que Otto Hahn e Heisenberg já sabem, podem construir uma bomba. O pai do princípio da incerteza servindo a um regime com tantas certezas. Curioso, não? Existem momentos em que ser neutro é ser cúmplice, Einstein. E este é um desses momentos. A Tchecoslováquia foi entregue de bandeja pelos britânicos. Uma traição mascarada de diplomacia. E agora, a próxima peça é a Polônia. E, se ninguém fizer nada, a peça seguinte somos nós.
E você quer colocar um artefato nuclear nas mãos desses incompetentes? Dos ingleses? Dos americanos? Quem foi incompetente na paz talvez seja menos perigoso do que quem é competente para fazer a guerra. Minha vida inteira dedicada ao conhecimento, e me pedem que ele seja usado para destruir cidades inteiras. E quando Londres cair, quando Paris cair, quando as botas nazistas cruzarem o Atlântico, quem vai segurá-los? Você sabe, só há uma resposta. E o que exatamente você quer que eu faça? Escreva uma carta ao presidente Roosevelt. Com sua assinatura, ele nos ouvirá. Outros tempos, outros meios. Ainda que o objetivo final seja o de sempre, a mesma e velha luta, sobreviver ao nosso próprio instinto de destruição. Março de 1939. O mundo acabara de se transformar para sempre, mas poucos sabiam disso. Após longas horas de deliberação, Einstein e Szilard finalmente redigiram a carta que mudaria o rumo da história. Em 2 de agosto de 1939, essas palavras foram cuidadosamente escolhidas para alertar o presidente Roosevelt sobre a ameaça nuclear que se aproximava. O que você está prestes a ouvir são as palavras exatas que deram início à corrida armamentista nuclear e ao Projeto Manhattan. Senhor Presidente, alguns trabalhos recentes levam a crer que o elemento urânio pode se tornar uma nova e poderosa fonte de energia. Certos aspectos dessa descoberta exigem vigilância e, se necessário, ação rápida por parte da administração. Nos últimos meses, ficou provado, pelos trabalhos desenvolvidos na França e na América, que é possível estabelecer uma reação nuclear em cadeia em uma grande massa de urânio, capaz de gerar quantidades imensas de energia e, com isso, produzir elementos semelhantes ao rádio. Esse novo fenômeno também pode levar à construção de bombas extremamente poderosas, capazes, por exemplo, de destruir um porto inteiro e toda a área ao redor. Porém, tais bombas podem ser demasiado pesadas para transporte por ar. Os Estados Unidos possuem apenas minérios pobres de urânio em pequenas quantidades. As maiores reservas estão no Congo belga, no Canadá e nas minas da antiga Tchecoslováquia. Diante desta situação, é desejável manter um contato permanente entre a administração e os físicos que trabalham com reações nucleares na América. Soube que a Alemanha já interrompeu a venda de urânio das minas que tomou na Tchecoslováquia. Esse movimento indica que eles também sabem exatamente o que a gente sabe. Atenciosamente, Albert Einstein e Leo Szilard. Roosevelt nomeia o coronel Groves para dirigir o programa atômico dos Estados Unidos. Albert Einstein e Leo Szilard são cortados do projeto com base em um parecer do FBI a respeito das posições consideradas de esquerda e do suposto passado de radicalismo de ambos. Muitos esperavam que a escolha natural fosse Leo Szilard. Afinal, fora ele quem descobrira o efeito de cadeia autossustentável com nêutrons. Eugene Wigner chegou a afirmar que o físico húngaro seria capaz de realizar sozinho todo o trabalho teórico. Era, em muitos aspectos, o nome mais qualificado. Mas Groves o considerava arrogante e pretensioso. E para Groves, escolher o nome que todos esperavam não traria glória. Robert Oppenheimer, por outro lado, era uma figura improvável. Um esteta que lia poesia em diversas línguas, carregando nas costas um passado marcado por simpatias de esquerda. Seu perfil destoava radicalmente do que se esperava de um líder militar científico. Justamente por isso, sua nomeação deixou clara a autoridade de Groves.
O sucesso de Oppenheimer seria inevitavelmente creditado a quem o escolheu. Além disso, havia algo mais. Oppenheimer era, de fato, um gênio. Dono de uma inteligência vastíssima, era capaz de discorrer sobre praticamente qualquer assunto, com uma única exceção. Observava Groves com ironia. Ele nada sabia sobre esportes. O que realmente selou a decisão, porém, foi a ambição de Oppenheimer. Enquanto Szilard e Einstein já haviam conquistado reconhecimento intelectual e acadêmico, Oppenheimer ainda buscava seu lugar entre os grandes. O projeto Manhattan representava para ele a oportunidade de atingir o prestígio que tanto desejava. Por isso, aceitou restrições e compromissos que os outros jamais cogitariam. Boa noite, coronel. Mandou me chamar? Sente-se. Por que eu deveria escolhê-lo para liderar o projeto Manhattan? Porque sou o maior especialista dos Estados Unidos em física quântica. E como você pretende comandar físicos renomados sem ter um prêmio Nobel? E como você pretende comandar um projeto dessa magnitude sem ser general? Serei promovido em breve. E eu ganharei o Nobel, possivelmente até antes. Escolher o óbvio nunca rende glória, Oppenheimer. Escolher o improvável, isso sim deixa seu nome na história. Pelo menos neste ponto nós concordamos, coronel. Quer dizer, general. O que nos une é o que realmente importa. Vamos deixar nossas diferenças para depois, quando a guerra estiver vencida. Three, two, one. Leo Szilard e Albert Einstein sempre tiveram convicção que Roosevelt não usaria bomba contra o Japão. Mesmo assim, no início de 1945, resolveram enviar outra carta ao presidente norte-americano pedindo o fim das pesquisas nucleares, uma vez que a Alemanha estava praticamente derrotada. Para a surpresa de todos, no entanto, o presidente faleceu em abril e a carta foi encontrada na sua escrivaninha, fechada. Seu sucessor, Henry Truman, assumiu postura muito mais agressiva e passou a defender abertamente o uso do artefato atômico contra o Japão. Desde então, Szilard, em desespero, dedicaria todo o seu tempo para impedir os planos do novo presidente. Leo Szilard, o que deu na sua cabeça de ir à Casa Branca? Op, a Alemanha se rendeu. O programa nuclear precisa ser freado. Nós iniciamos esse projeto e temos o dever de encerrá-lo enquanto é tempo. Estou sendo questionado pelos meus próprios cientistas do projeto Manhattan. Eles confiaram em você.
Se agora estão duvidando, é porque o projeto perdeu o sentido original. A Alemanha se rendeu, mas a guerra não terminou. O que vocês não entendem é que a bomba pode colocar fim à guerra. Pensem nisso. Apenas em Okinawa morreram 72 mil pessoas e, em caso de invasão da ilha principal, seriam milhões de vidas ceifadas. Op, você pensou tanto no efeito gerado pelos átomos e esqueceu do efeito geopolítico. Em pouco tempo, os soviéticos terão a bomba. E quando isso acontecer, os Estados Unidos serão impelidos a fabricar a bomba de hidrogênio. Você deveria estar se perguntando onde essa loucura irá terminar. Não podemos ter paz em um mundo em que várias nações soberanas têm exércitos equipados com bombas. Temos de imaginar um mundo em que um único avião pode surgir sobre uma grande cidade como Chicago e destruí-las em instantes. Conversei com o general Groves sobre a necessidade de compartilhar segredos militares com os soviéticos em nome da paz mundial. Op, isso não irá acontecer. Os soviéticos dominaram o leste europeu. A Europa Ocidental está destruída. A bomba atômica é o único trunfo que os Estados Unidos possuem contra a União Soviética. Ela é necessária para o equilíbrio continental. Estamos entrando em uma nova era. Quando provamos que a bomba era possível, ela se tornou inevitável. Nesse momento, a pior coisa é o mundo não ficar sabendo do seu terrível poder de destruição. Nesse caso, a Terceira Guerra Mundial seria questão de tempo. As pessoas não precisam ser incineradas para saberem o perigo de serem incineradas. Receio que seja muito difícil persuadir o mundo a acreditar em uma nação capaz de preparar em segredo e lançar de repente uma arma 1 milhão de vezes mais letal do que a bomba foguete dos nazistas. Deseja verdadeiramente ver tais armas abolidas? Não subestime o efeito psicológico de um artefato nuclear. O efeito visual de uma bomba atômica é tremendo. A explosão é acompanhada de uma luminescência que se eleva a uma altitude de 3.000 a 6.000 metros. Meu único receio é que os soviéticos não entendam o significado de Hiroshima. Eles irão entender perfeitamente. Esse é o problema. O teste foi um sucesso. Estão todos eufóricos. Estou orgulhoso de você e do seu pessoal. Nunca duvidei do seu potencial. A escolha mais sábia que eu fiz foi escolhê-lo como diretor de Los Alamos. Foi um longo caminho. O trabalho foi árduo, mas chegamos ao fim da jornada. Você está estranho. Os cientistas confiam em você. Nesse estado, você deixa todos em dúvida. Richard Feynman e Bob Wilson estavam comentando. Você os colocou nesse projeto. Seu sentimento de culpa afeta a todos. Estou ficando deprimido. Essa noite tive sonhos com aquelas pobres pessoas sendo incineradas. Pelo visto, você já foi comunicado sobre Hiroshima. Não se esqueça, não fomos nós que começamos essa guerra, mas temos a chance de terminá-la. Sim, o que eu não entendi foi o motivo da escolha. Desde que a Alemanha saiu dessa guerra, achei que ela seria lançada em Tóquio. Nessa guerra já morreram dezenas de milhões de pessoas e mesmo assim os canhões não silenciaram. A força da bomba nuclear não está na quantidade de corpos que ela deixará, mas no impacto que ela provocará nos vivos. Tóquio já estava destruída. Para ter esse efeito, não permita que a bomba seja lançada se houver nuvens ou nevoeiro. É preciso ver o alvo. Não use radar, é preciso ter confirmação visual. Se lançarem a bomba à noite, deve haver lua. Não deixe que detone em uma altitude muito elevada. O número afixado está correto. Pode ficar tranquilo, seu trabalho está encerrado. A partir de agora, o especialista somos nós. Mas, quais são os planos do governo americano para quando a guerra terminar? Precisamos pensar em algo para evitar uma guerra nuclear. As pesquisas soviéticas em física quântica estão avançadas. A única forma de evitarmos uma corrida armamentista é compartilhar com eles segredos estratégicos e depois criar uma autoridade supranacional para controlar a tecnologia nuclear e as reservas de urânio. Se oferecermos as informações antes do uso efetivo da bomba,
vamos poder controlar essa situação. Não precisamos temer que os russos, caso tenham ciência do projeto, revelem as informações aos japoneses? Não creio que eles fariam isso. Rússia e Japão possuem problemas territoriais e um longo histórico de rivalidades. Seria um tiro no próprio pé. Receio, no entanto, que essa não seja a posição de Truman. Recebi a ordem do secretário de Estado, James Barnes, para acelerar o projeto. É preciso que tudo esteja pronto antes que os soviéticos declarem guerra ao Japão. Pelo visto, o governo norte-americano não enxerga mais os soviéticos como aliados. Essa aliança sempre foi contingente. Washington e Moscou sempre souberam disso. Como militar, nunca fui autorizado a compartilhar segredos estratégicos com os soviéticos. A tendência é que a bomba atômica aumente a desconfiança entre as duas partes, não o contrário. Esqueci de te contar. Zillert nos procurou novamente para avisar que a bomba atômica daria início a uma corrida armamentista. Os ingleses responderam que na União Soviética não havia urânio. Mas Zillert retrucou dizendo que lá havia urânio de sobra. Quando saímos, Zillert olhou para mim e disse que se sentia verdadeiramente enojado com a possibilidade de a bomba ser usada para manobrar os russos. Eu fiquei sabendo. Zillert me ligou e disse que raras vezes ficou tão deprimido quanto no dia que saiu da casa de Burns. E o que você respondeu? Que a bomba é uma merda. Dessa vez ele foi obrigado a concordar. Sim. No dia 16 de junho, Leo Szilard fez uma petição pública, instando o presidente Truman a não utilizar a bomba contra o Japão, sem antes tornar públicos os termos de rendição. Os Estados Unidos não podem recorrer ao uso de artefatos nucleares a menos que os termos impostos ao Japão sejam publicados em detalhes e que os japoneses, cientes dos termos, os tenham recusado. A petição, assinada por 155 cientistas do Projeto Manhattan, deixou Oppenheimer furioso. Quando o documento chegou a Washington, era tarde demais. Um clarão que esfacelou o céu. Um trovão que rasgou a terra até suas entranhas. Hiroshima foi devorada em um único instante por um oceano de fogo. No dia 6 de agosto de 1945, às 8h14 da manhã, o bombardeiro Enola Gay lançou a bomba de urânio sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Os mortos jaziam por toda parte, empilhados, carbonizados, irreconhecíveis. Os feridos vagavam como fantasmas, com os corpos em carne viva, alguns segurando os próprios olhos, outros caminhando com as vísceras nas mãos, a pele pendurada nos ossos como tratos de carne. Um homem escalou o morro de Ijiyama e, quando olhou para trás, sua cidade tinha desaparecido. Não havia mais Hiroshima. No lugar, um oceano de chamas. Informado sobre o ocorrido, Albert Einstein ficou em silêncio e, de cabeça baixa, pediu para ser deixado a sós. Mais tarde, o pai da teoria da relatividade declarou: "Ganhamos a guerra, perdemos a paz." Oppenheimer, por sua vez, passou o resto da vida atormentado pela visão de corpos carbonizados. Doravante, ao lado de Leo Szilard, usaria seu prestígio para impedir a criação da bomba de hidrogênio e a disseminação das armas de destruição em massa. Durante o projeto Manhattan, eu estava tão absorto no trabalho, incrivelmente complexo, que pensava apenas em concluir a tarefa que havia começado e na qual tanto esforço havia sido despendido. Inicialmente, minha esperança era que pudéssemos convencer o mundo que a próxima guerra destruirá o planeta. Se a paz não for alcançada pelo amor, que seja pelo medo.
qualquer coisa melhor que o sangue derramado no campo de batalha. Quando vi o tamanho da explosão em Los Alamos, contudo, tudo mudou. Na hora, algumas pessoas riram, outras choraram. A maioria ficou em silêncio. Todos sabiam que o mundo nunca mais seria o mesmo. Qual a minha responsabilidade nisso tudo? Difícil responder. A única coisa que posso dizer é que sinto como se tivesse sangue nas mãos. Lembrei-me do livro sagrado ao hinduísmo, Bhagavad Gita, Canto do Divino Mestre. Vishnu está tentando persuadir o príncipe que ele deve cumprir seu dever, e para impressioná-lo, assume sua forma com vários braços e diz: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Foi baseado no hinduísmo que intitulei a primeira explosão atômica de Trinity. Na trindade hindu, Brahma representa a criação, Vishnu a preservação e Shiva a destruição. Para o novo nascer, o velho precisa desaparecer. A criação necessita da destruição, e vice-versa. Por isso, no sânscrito, criação, preservação e destruição constituem a mesma totalidade. Sei que serei julgado pelos meus atos. Nada mais justo. Afinal, liderei o projeto que encerrou o período na qual ocorreram as piores catástrofes da história humana. Por outro lado, é cedo para saber como será a nova era. Por isso, neste momento, não há como avaliar o significado de Los Alamos. Essa tarefa será conduzida pelas próximas gerações. Espero apenas que minhas decisões sejam medidas de acordo com a régua do mundo no qual vivi, e não com os critérios da realidade que ajudei a criar, mas não presenciei. Se assim for, aceitarei de modo resoluto o lugar a mim reservado na história. A biografia de Oppenheimer se confunde com a trajetória da própria ciência, na qual glória e tragédia se encontram entrelaçadas. A tecnologia atômica é consequência tanto da esperança de um mundo pacífico, quanto do medo da aniquilação total. O progresso científico é a forma que os homens encontraram para extravasar sentimentos conflitantes. O resultado, contudo, não é a vitória do bem sobre o mal, mas a intensificação desses afetos. Contradição expressa pelo escritor Aldous Huxley. A ciência pura não permanece pura indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, tende a transformar-se em ciência aplicada e, finalmente, em tecnologia. A teoria torna-se prática industrial. O conhecimento converte-se em poder. As fórmulas sofrem metamorfoses e são convertidas em bomba de hidrogênio. O ápice da criação é também a epítome da destruição. Embora a ciência aproxime os seres humanos dos deuses, ela continua sendo feita por meros mortais. O destino do Prometeu americano é a história de todos nós. O homem projeta inelutavelmente todo o seu espírito no universo, até onde pode investigar e penetrar nele. De modo que, num certo sentido, podemos dizer que a grande investigação científica, como a arte, é a autobiografia da espécie humana. Albert Einstein.